Então vamos lá, questão 7, São Lourenço 2023. A partir das concepções de Lucchesi em avaliação da aprendizagem escolar, na avaliação diagnóstica, o professor deverá verificar a aprendizagem a partir, então nós iremos preencher com o que completa aí a lacuna, para que cada um possa se capacitar para exercer a cidadania. Lembrando que o Lucchesi, ele aborda aí essa questão de exercício da cidadania, está ligado ao desenvolvimento integral do meu aluno, né? E nesse desenvolvimento integral, há que se contemplar aí a questão da análise crítica, né? Da consciência crítica do sujeito, para que ele possa, lógico, a educação de qualidade, para que ele possa intervir na realidade, né? Ele possa, de fato, mudar ali a realidade. Então, por isso que é para exercer a cidadania. Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente. Então, nós temos lá A, dos mínimos necessários. Isso é a resposta correta, né? Quando já é a primeira A, não dá para fazer muita análise. Por quê? Eu preciso ter como... se eu tenho meu objetivo de aprendizagem, eu preciso saber aquilo que é mínimo, né? Aquilo que é o mínimo que o aluno não pode sair da minha sala sem aprender, não pode virar o bimestre sem ter aprendido. Então, quando eu trabalho ali na prova, não é que eu trabalho conteúdos mínimos, tá? Eu não trabalho conteúdos mínimos, mas eu avalio a partir dos mínimos necessários. E isso é o que é a média, né? Quando faz a média ali, só que Lucchesi, ele faz uma crítica veemente ali a respeito da média, porque ele considera que a média é um contrabando da qualidade para a quantidade, né? Então, olha lá, da média de notas? Não. Média de notas de jeito nenhum. Dos mínimos possíveis? Não. O aluno, ele precisa... Os conteúdos ali, ele tem aquilo que é mínimo para o sujeito aprender. Do mecanismo disciplinador de condutas sociais, da média da reprovação, então a resposta aqui é a A. Por que vem falando, vou tentar trabalhar com a canetinha, mas por que vem falando aí da questão dos mínimos necessários? Porque vamos supor, a média é 6, né? Eu estabeleci que isso é o mínimo que meu aluno vai ter que saber, né? Esse é o mínimo necessário. Acima disso aqui, já vai sendo considerado a aprendizagem acima desse mínimo. Então, o que ocorre, né? A título de exemplo. Então, o aluno lá, você trabalhou adição com ele e ele tirou 6. Aí, você trabalhou a subtração, ele também tirou 6. Quando chega a multiplicação, ele tira 4. Quando chega a divisão, ele tira 2. Então, vamos ver o que isso aqui significa, né? 16, 18, você divide por 4, que é essa média. Eu tô pegando a qualidade disso aqui e tô transformando em quantidade, porque vai dar 4 em alguma coisa. Ele não vai atingir a média. E aí eu desconsidero o que ele aprendeu e o que ele domina aqui. Então, o correto é aqui eu retomar quantas vezes necessário até ele atingir o mínimo necessário. Ele não pode virar o bimestre sem ter o mínimo necessário, porque ele vai entrar aqui, ó, aí que vai despencar a nota mesmo, certo? Considerando que os conteúdos, eles são em continuidade do outro. Então, é nesse sentido aí que são os mínimos necessários. Eu não trabalho mínimo necessário. Eu avalio, né? Então, a resposta é A. 8, bom sucesso. Hoffman, aí no contexto da educação infantil, a gente percebe ali que há algumas situações em que são próprias da educação infantil, né?
há o registro aí por meio de pareceres descritivos e procedimentos que auxiliam a compreensão nas variáveis que interferem no processo de avaliação. Então, eu faço o registro e vou observando o que vai interferindo ali no desenvolvimento do meu aluno. Nessa etapa aí do desenvolvimento da criança, dentro dessa perspectiva é improcedente, então nós estamos procurando de novo a incorreta. A seguinte afirmativa: a intencionalidade básica que caracteriza o surgimento aí dos processos avaliativos na educação infantil deve ser questionada, uma vez que ela está inserida no paradoxo da concepção assistencialista e educativa. Isso a gente vê, embora nós temos aí o currículo paulista, que traz bem esmiuçado, né? Há diversos autores que vão abordar esse histórico aí da educação infantil, que ela nasce nessa concepção, ela ainda hoje, nessa concepção assistencialista, ela ainda hoje possui essa concepção bem arraigada nela, né? Então é um paradoxo, porque a função da educação infantil é educativa, né? Então, quando não tem o dia letivo ali no dia da semana, não é dia letivo, a mãe, ela quer saber, eu preciso trabalhar, onde eu vou deixar, né? Mas a gente tem que ter claro que esse onde eu vou deixar, ali não é uma escola que abriga e alimenta, né? Ali não é uma instituição para isso. Ali é uma instituição educativa, né? Então, há essa concepção ainda de assistencialista, né? De assistência, de atender a essa necessidade aí social. Então, essa alternativa está correta. A necessidade de ressignificar a avaliação da educação infantil como acompanhamento de oportunizar o desenvolvimento máximo possível de cada criança, né? Ela traz até aí a questão do desenvolvimento máximo aí no ensino fundamental também. Mas é preciso ressignificar essa avaliação na educação infantil, muito por conta de, às vezes, o próprio profissional não concebe que o observar ali as crianças brincando tem uma finalidade educativa, deve ser registrada, tem uma intencionalidade, como traz a BNCC. Então, essa está correta. C. A formação dos educadores não se limita à mera supervisão de trabalho aí junto às crianças, né? Isso é outra também realidade, porque muitas vezes a mãe nem entende, esse menino só vai para brincar, para comer, para dormir, né? E tanto, muitas vezes, os profissionais da educação, que pensam, da educação infantil, que assim, acreditam que, ele só tá brincando e é bom porque ele é feliz e porque ele se diverte e tudo mais, né? E o ambiente da creche é acolhedor, da pré-escola é acolhedor, é divertido, né? Mas não se fundamenta nisso, né? Há uma intencionalidade pedagógica para desenvolvimento em todas as situações que ocorre ali dentro da instituição da educação infantil. Então, não está voltada aí para a supervisão. D. A concepção construtivista interacionista de conhecimento vem ao encontro das posturas pedagógicas e avaliativas, né? Eu não venho porque o que acontece? Essa postura pedagógica e avaliativa está voltado para a questão da avaliação, né? De saber, é aquela questão assim, nem pensa em prova, porque nós nem vamos falar disso na educação infantil, mas pensa assim, o menino com tantos anos ele fala e esse menino não fala. Se eu tenho uma concepção de avaliação correta, eu vou ter um entendimento que há parâmetros, sim, para o desenvolvimento infantil, entretanto, há estilos de aprendizagem diferentes, de desenvolvimento diferente, né? Não é porque ainda não se apropriou disso que tem algum tipo de problema, tá? Não é possível conceber a avaliação como um jogo de regras uniformes e definidas. Não é possível, à luz de parâmetros fixos e controladores, né? Então, a resposta aqui é a letra D. 9, Lorena, né? Lucchesi destaca que avaliar deve ser um ato amoroso, né? Permeado por um caráter mais humano, compassivo, indo além da mera atribuição de notas e julgamentos.
Nesse contexto, qual das palavras abaixo não se relaciona com o conceito de avaliação diagnóstica? Novamente, nós estamos procurando aquela palavra que está errada dentro do conceito de avaliação aí. Aqui está diagnóstico, mas poderia ser afirmativa, que poderia ser autorreguladora, que poderia ser qualquer outro nome aí, mas é dentro dessa concepção. Identificação, sim, eu utilizo para identificar, né? Identificar as dificuldades, as potencialidades, identificar diversas, os processos ali de desenvolvimento do meu aluno, diversas variáveis, né? Prognóstico, cuidado com o prognóstico, porque o prognóstico, ela tá no sentido, Lucchesi traz no sentido de entender como esse aluno aprende, né? E poder já fazer determinadas previsões de como eu vou abordar para que ele avance. Abordar, fazer intervenção ali para que ele avance na sua aprendizagem. Não significa que eu vá dizer no começo do ano letivo, já tem 4, reprova, esse menino não aprende, né? Não é nesse sentido. Classificação. Classificação e avaliação são palavras que não andam juntas, né? A classificação, eu classifico meus alunos em bons, médios e ruins, né? Assim como reproduz a sociedade na sua estratificação social. Então, a classificação, ela é somente para colocar a nota para o aluno e não está ligado à questão da aprendizagem. Investigação. O professor torna-se investigador crítico. Lucchesi traz isso bem claro no livro dele. Desenvolvimento. Proporciona o desenvolvimento, a análise aí e a reflexão a respeito desses resultados da avaliação na concepção diagnóstica. Então, aqui, a 9 é a letra D. 10, Lorena 2023, de acordo com os DCNs, nossa, professor, não trabalhamos DCN, mas quem se apropria de conceitos responde a qualquer pergunta. Qual é a abordagem recomendada para avaliação no contexto da educação infantil? Lembre-se das particularidades da educação infantil. Realização de provas escritas? Não, né? Eu não dou prova, sento lá com o menino, vamos lá, prova, e todo aquele rito e aquela formalidade. Não confunda-se, porque muitas vezes a pessoa fala, mas aí a gente pega a amostra de escrita, o menino escreve o nome, porque é isso, porque é aquilo. Ok, mas dentro de uma abordagem lúdica, em que a criança não é obrigada a fazer. Ela não tem essa obrigatoriedade. É um momento em que o professor ali na educação infantil vai proporcionar situações lúdicas que também envolvam a escrita, a leitura, né? O contato com diversos portadores de textos. E aí, então, você observa como mais um instrumento ali de avaliação, a amostragem da escrita da criança. Mas isso não está relacionado à prova. Aplicação de avaliações padronizadas, né? De jeito nenhum, nem no fundamental, nem no médio, nem no superior. Processo contínuo, sem a utilização de provas e sem caráter classificatório. A avaliação, ela sempre é contínua. Avaliação baseada apenas nas habilidades cognitivas das crianças. Eu não volto o resultado ali, o processo da minha avaliação apenas para a cognição, apenas focada no conteúdo. Eu não posso ter uma avaliação voltada aí, que tenha caráter propedêutico, que seja conteudista, né? Eu tenho que ter que o conteúdo faz parte, né? Eu tenho que ter essa observação, essa consciência. O conteúdo faz parte, entretanto, eu tenho diversas outras ali particularidades para olhar desse meu aluno, tendo em vista que eu vou fazer uma avaliação integral, né, de todos os outros aspectos desse desenvolvimento humano. A avaliação é realizada apenas ao final do período letivo, né, ou seja, final do bimestre, aí Inês é morta, né, ou ao final do ano letivo, é um tipo de avaliação que ela é simplesmente para certificar uma nota, para ali contemplar, registrar a nota para o aluno e não está ligado a nenhum processo educativo. Questão 11, Lorena, 2023. No processo de avaliação, são trabalhadas variáveis que têm relação
com a própria avaliação, a intencionalidade, o conteúdo e a forma, com o campo onde ela se dá, o vínculo pedagógico e com relações envolvidas, como a instituição na qual ela está inserida e com o sistema educacional e também social. Cada variável possui uma amplitude específica. Na sequência, foram contextualizadas algumas dessas variáveis, porém, apenas uma está correta. Assinale-a. Então, aqui é do Vasconcelos essa questão e nós vamos começar, já foi correndo aí as marcações, mas a gente precisa entender o que diz respeito cada um desses itens. Então, a intencionalidade da avaliação significa que a principal preocupação do professor deverá ser encontrar uma estratégia efetiva que possibilite traduzir em nota o desempenho do aluno. Não pode ser, porque ele fala, o Vasconcelos, que essa intencionalidade e essa preocupação, ela tem que ser como eu vou analisar, né, o resultado dessa avaliação. É o como, né? Não aí está ligado, e a intencionalidade da avaliação não está ligada a essa preocupação. Forma de avaliação: ratificar os resultados superados, né? Primeiro, que eu não vou ratificar aquilo, que é? Reforçar aquilo que já foi superado, né? Isso não tem nem lógica, né? É uma proposição sem lógica. Por meio de uma avaliação menos processual. A avaliação é processual por natureza. C. Vínculo pedagógico. Reavivar a importância que os conteúdos representam dentro do processo de ensino e aprendizagem. Primeiro, que o conteúdo não é o cerne da avaliação. Se eu tenho uma concepção de uma avaliação integral, existem outros aspectos que precisam aí ser considerados nesse processo de avaliação. E o vínculo pedagógico não está ligado a essa proposição. O vínculo pedagógico refere-se ao vínculo que o docente tem com a sua profissionalidade, né? Com a metodologia que ele usa, a didática, o compromisso aí em ter uma ação fundamentada em questões teóricas, na ciência, né, em resultados de pesquisas que de fato e efetivamente funcionem. Então, o vínculo nem está ligado a isso e também não significa isso. Conteúdo da avaliação: compreender que os taxiomas e a metalinguagem não são elementos chaves do conteúdo avaliativo. Ou seja, não é as classes ali de determinados, igual taxiomas, né? As classes dos seres vivos. Não é isso que vai, que o aluno precisa de fato saber, mas ele precisa saber, ele precisa desenvolver, o Vasconcelos traz isso no livro dele, o raciocínio, né? O raciocínio. Eu não posso, de fato, pensar no conteúdo ali decorado, em que eu vou classificar aquilo ali, em detrimento da aprendizagem e desenvolvimento, né? E o desenvolvimento cognitivo também, mas não somente. Então a letra D está correta. Suporte institucional, construção unilateral do projeto político-pedagógico, né? A gente sabe que é uma construção coletiva, né? Momento em que todos têm que parar e pensar a respeito dos rumos da escola. Então, a questão 11, a resposta correta é a D. 12, Americana 2022. Os instrumentos de avaliação estão fundamentados em valores morais, concepções de educação, de sociedade, de sujeito, que regem o fazer avaliativo, e de acordo com a Hoffman, é necessário pensar primeiro como os educadores entendem a avaliação, antes de mudar as suas metodologias, testagens e formas de registro. De acordo com esses pensamentos, assinale a alternativa correta. Aqui é preciso parar e pensar que quando eu tenho uma concepção de educação voltada aí para o vestibular, então a minha concepção de sociedade é que
Aqueles que concluíram o ensino superior são os que de fato têm sucesso em sua vida, considerando sucesso como não só ter aí a questão da realização financeira, mas também ser feliz com o que faz, ter uma vida digna, né, ter condições de trabalho, são todas essas questões envolvidas aí. E aí, eu acredito que são esses universitários, que somente eles terão. Então, a minha concepção de educação é que eu vou preparar o meu menino para o vestibular. Sendo assim, a minha prática ela vai estar fundamentada nisso. Numa educação em que eu vou trabalhar com testes, em que eu vou trabalhar a competitividade, em que eu vou estar focada no conteúdo, apenas no conteúdo, e vou esquecer os demais aspectos aí humanos que precisam também ser desenvolvidos. E aí, quando ela coloca aqui que é necessário primeiro, né, entender como esses educadores pensam a avaliação, porque eu não posso também colocar uma nova concepção de avaliação no sentido de eu não proporcionar uma reflexão a respeito disso. Mas para eu proporcionar uma reflexão, eu tenho que saber como é que ele pensa a respeito da avaliação. Então, assinale a alternativa correta. A intenção do avaliador deve ser conhecer, compreender e não acolher as diferenças dos alunos, realizando o planejamento e ajustando suas ações pedagógicas. Não acolher as diferenças. Então aqui a questão já se tornou, essa alternativa já se tornou errada, porque eu preciso acolher essas diferenças. B, a avaliação deve promover ações interativas. Óbvio, aquele momento em que as crianças estão em contato umas com as outras, participando de um jogo, participando de uma atividade colaborativa, em que elas possam expressar as suas ideias, as ações delas vão nos demonstrar por qual caminho ela está pensando ali a respeito daquele conhecimento. Então, é preciso aí promover ações interativas e nunca utilizar a observação individual dos alunos. Se eu prezo por uma avaliação que eu considere a particularidade do indivíduo, então essa questão já se torna aqui errada, né? Porque eu preciso ter essa observação individual. Avaliar de forma mediada é compreender e registrar a resposta, podendo a mesma ter sido memorizada através dos estudos. Primeiro que mediada é compreender, ok, mas registrar a resposta e só? Também não, né? É que o vermelhinho veio para cá. Podendo a mesma ter sido memorizada. Então, essa memorização a gente sabe que é uma resposta a uma ação imediata. Que depois daquela resposta, né? Que no caso seria a prova, que é um dos instrumentos de avaliação, aquilo vai embora e não ocorreu a aprendizagem. D. A avaliação mediadora deve salientar a importância do papel do professor no sentido de observar o aluno para mediar, ou seja, refletir sobre as estratégias aí que visem promover sua aprendizagem. Então ela tá ok, letra D. Letra E, o avaliador mediador deve propor testes sobre o conteúdo trabalhado em sala para avaliar o desenvolvimento dos alunos. O teste não consegue abarcar o desenvolvimento ali integral desse nosso aluno. Então, a D, a resposta correta, a 12, a resposta correta é a letra D. 13. Americana 2022. De acordo com a concepção de Hoffman sobre os princípios importantes aí de uma avaliação mediadora, assinale VOF. Estimular que os alunos exponham suas ideias e desenvolvam a sua criatividade. Sempre, né? As crianças, quando ela vem com a Jussara coloca que é necessário ter a avaliação dialógica e esse diálogo é epistemológico, quer dizer, está baseado no conhecimento que o aluno tem a respeito daquele objeto de ensino, certo? Então, quando ele demonstra isso, é por meio de diversas situações, né? O que ele está
como ele está enxergando ali aquele conteúdo. Então, estimular que eles exponham mesmo suas ideias. Ok, isso aí está correto, é indiscutível. Possibilitar debates a partir de situações, problemas, buscando fazer com que os alunos avaliem prováveis soluções. Ótimo, né? Eu trabalho numa educação problematizadora, em que as situações, as crianças, elas têm que ter oportunidade de resolver esses problemas, e de diversas formas, né? Não engessado, muitas vezes da forma que o professor propõe ali, porque isso vai estimular que o aluno ache situações ali diferentes dos colegas ou até mesmo do professor, e isso é o desenvolvimento da criatividade, é a mudança do olhar de perspectiva, não ficar só naquele estilo de resposta. Então, essa está correta. A próxima, propor a diversificação de experiências quanto aos recursos didáticos e graus de dificuldade da avaliação. Também está correta, porque eu preciso utilizar diversos recursos didáticos aí para trabalhar em minha sala, né? E isso diz respeito a tudo, eu não estou falando somente de material didático, né? De situações, todos são recursos que a gente utiliza em sala de aula. E graus de dificuldade, quer dizer, eu vou colocando e administrando ali pequenos desafios em que o educando é capaz de resolver. Transformar os registros, então essa está correta, transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre esses acompanhamentos ali, né, que estão no processo de construção do conhecimento. Então eu sempre vou registrando, ela ainda coloca, dá exemplo da atividade em que a criança ou teve dificuldade ou ela se saiu muito bem, né, qual foi a intervenção que eu fiz, porque isso aprimora também o professor profissionalmente. E eu consigo retomar aquele registro meu, aquelas anotações significativas, né, para auxiliar aí no desenvolvimento do meu aluno. Considerar os instrumentos de avaliação como um caráter de terminalidade e finalização do processo. O que acontece? A Jussara traz claro isso. O conhecimento não é pronto e acabado, né? Não há terminalidade para aprender. Nós estamos sempre em aprendizagem, né? Também é um processo. Então, não há essa terminalidade. Eu não posso pegar a avaliação, então essa é a errada, eu não posso pegar a avaliação e colocar ali, bom, o menino teve a nota, ele não atingiu a média ali, não atingiu o objetivo mínimo, então é isso mesmo, ele é ruim nisso e vida que segue, né? Não, a gente retoma até o menino aprender. Então, aqui, a 13 é a letra E, né? As 4 primeiras são verdadeiras e a última falsa. 14 é a ANBI 2019. De acordo com a teoria de Vasconcelos, o processo de mudança da prática educacional envolve 3 aspectos que devem ser observados pelos professores. Então, ele coloca a questão da avaliação, mesmo ele dá uma centralidade, ele dá uma ênfase bem grande para a mudança aí da prática do professor, né? Que ela precisa ser refletida, que ela precisa ter um embasamento teórico para que ocorra de fato, efetivamente, essa mudança aí da avaliação que é praticada nas escolas, né? Então, são eles: a dificuldade de alterar a prática, a mudança na avaliação do processo ensino-aprendizagem e a articulação com a família. Ele não coloca essas outras questões. Ele vem colocando a dificuldade de alterar a prática mesmo, né? Que está arraigada aí no ensino brasileiro. B, a dificuldade de alterar a prática, o papel da reflexão, que é extremamente importante, porque se eu não reflito para ter essa mudança de paradigma, eu não consigo, né, avançar aí nos meus conceitos de avaliação. E a perspectiva de uma construção de uma praxis transformadora, né, que de fato vá transformar aí a questão da avaliação e do ensino propriamente dito, porque eu consigo, eu inverto as posições e essa avaliação fica a serviço da aprendizagem.
C, a dificuldade de alterar a prática, tá certo, o papel da reflexão e a articulação com a família, né? Aqui, para Vasconcelos, o professor é o sujeito no sentido dessa mudança de concepção de avaliação. A dificuldade de alterar a prática, a relação professor-aluno, não, e a articulação com a família também não. E a letra E, a dificuldade de alterar a prática, o papel da reflexão, que tá certo, e a relação professor-aluno, não. Então, ele está voltado para a prática e nós precisamos entender que o que diz respeito aqui à prática docente para que mude a avaliação é essa dificuldade de alterar a prática, o papel da reflexão e a perspectiva de uma praxis transformadora, tá? Então, isso não tem a ver com articulação com família, não tem a ver com relação professor e aluno. Então, a resposta é a B. 15, Vinhedo. Como se sabe, a avaliação apresenta algumas funções, tais como somativa, diagnóstica e formativa. No que se refere à última função, que aí está falando da formativa, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa aí correta. Primeiro, permite averiguar se os alunos estão, de fato, atingindo os objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente. Então, eu faço essa análise, né? Eu tenho meus objetivos iniciais ali no processo de aprendizagem, eu estou avaliando e faço uma análise ali se de fato aquilo ali foi atingido. Então, a primeira aí está correta. A segunda tem a finalidade de informar ao professor e ao aluno também sobre o rendimento de aprendizagem no decorrer das atividades escolares e a localização das deficiências na organização do ensino para possibilitar a correção, né, que sempre e a recuperação é concomitante. A correção aqui do ensino, a recuperação daquele ensino ali, né, daquela dificuldade do aluno, vai acontecendo concomitante. 3, então essa está correta. Visa a determinação da presença ou ausência de habilidades e pré-requisitos, bem como a identificação das causas de repetidas dificuldades na aprendizagem. Então, eu vou determinar, né, que o aluno ele tem ou uma habilidade ou um pré-requisito? Não, a avaliação não está a serviço dessa determinação, né? Muito menos para identificar a causa de repetidas dificuldades. Então, a letra correta aqui é a D, que contempla a 1 e a 2 como verdadeiras. 16, Laranjal Paulista, né? Nós temos aqui um excerto da Hoffmann. Os estudos em avaliação deixam para trás o caminho das verdades absolutas, dos critérios objetivos, das médias padronizadas, das estatísticas, para alertar sobre o sentido essencial dos atos avaliativos, de interpretação de valor sobre o objeto de avaliação, de um agir consciente e reflexivo em frente às situações avaliadas e de exercícios do diálogo entre os envolvidos. Então, a partir dessa citação sobre a avaliação mediadora, assinale a alternativa correta. Uma avaliação em síntese que se projeta a vislumbrar o futuro não tem por finalidade a evolução de aprendizagem dos educandos. Tá errada, porque uma avaliação, ela quer vislumbrar de fato aí o futuro desse menino, que eu tenho certeza que ele vai aprender, né? E eu não tenho aí, e ela não tem por finalidade promover essa aprendizagem aí, já tá errada. B, a avaliação mediadora serve para subsidiar o professor e a escola, no sentido da melhor compreensão dos limites e possibilidades dos alunos e de ações subsequentes para favorecer o seu desenvolvimento. Correto. Então, essa aqui seria a correta, que é a letra B. Mas tem a continuação, vamos olhar as outras alternativas. C. Em uma avaliação mediadora, o confronto entre objetivos pretendidos e alcançados, interesses e valores dos alunos se destinam a explicar o seu grau de aprendizagem. Eu não quero só explicação, eu quero também aí
eu quero esse entendimento, mas eu quero a tomada de decisão. E outra, interesses dos alunos tem que ter, mas destinar a explicar o seu grau de desenvolvimento e o que mais? Cadê a tomada de decisão? Cadê a ação frente a isso, né? Não tem. D, na avaliação mediadora, o diálogo entendido a partir dessa relação epistemológica se processa obrigatoriamente através de conversar enquanto comunicação verbal com o estudante. A relação dialógica não está ligada a isso. A relação dialógica é uma relação epistemológica. Na avaliação mediadora, acompanhar pode ser definido como estar junto a e não como favorecer. Não, o acompanhamento é favorecer a aprendizagem do aluno. Laranjal Paulista, questão 17. A avaliação pedagógica como processo considera tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno, quanto as possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica, lacuna, que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem aí as intervenções pedagógicas do professor. Preencha corretamente, né, as lacunas. Então, vamos lá. A avaliação pedagógica como processo dinâmico, ok. Pontual? Não, pontual porque é prova, né? Se é processual, não pode ser em uma situação específica. Então, ela tem que ser de diversos aspectos. Eu tenho que ter uma visão panorâmica, né? Formativa? Sim. Então, a primeira está errada. Dinâmico, processual, formativa? As três estão corretas. Então, a que preenche aí as três lacunas é a letra B. Estático, né? Parado? Nunca, né? Processual e formativo. Estático, nunca. Pontual e paliativo, né? Quer dizer, um remédio ali para uma coisa que não tem cura. Dinâmico, processual e paliativo. Então, assim, a letra B. Dinâmico, processual e formativo. 18. De acordo com Hoffman, uma concepção mediadora de avaliação. Então, vamos lá. 1. Atividades avaliativas devem ser problematizadoras, proporcionando diálogo e momentos de troca de ideias entre os alunos. A gente já falou sobre isso, está correto. 2. Avaliar significa uma ação provocativa do professor, desafiando o educando a formular e reformular hipóteses. Ok, por quê? O que ela fala, que a gente falou na aula? É aquela ação de pegar no pé, né, de devolver a pergunta do aluno com outra pergunta, né, é não desistir do aluno, é insistir. E quando fala pegar no pé, não é no sentido de ficar ali, né, de querer atormentar o aluno, mas é no sentido de incentivá-lo mesmo, ele não desistir dele, né, vamos resolver isso junto e vamos, e o que você acha disso, e o que você acha daquilo. Então, é por esse ângulo aí é que vem a questão dessa provocação do professor. 3. Avaliar deve ser compartilhado com as famílias, buscando junto a elas a melhoria da aprendizagem dos alunos. A gente busca entre as famílias diversos outros conhecimentos, como a relação emocional dele, a relação social, como que ele enxerga a escola. A gente precisa ter diálogo, né, a respeito de situações determinadas ali do aluno com a família. Entretanto, se eu percebo o avaliar como um processo em que acontece a todo momento dentro da sala de aula, em todas as situações, não há como a família participar desse processo, a não ser que ela more dentro da escola, né, estude e vá ali e se torne o professor do aluno, do filho, né? Então não há como. Então avaliar deve ser compartilhado com as famílias. De fato, essa é uma questão que está errada. Assinale a alternativa correta. Então nós temos aí que a 1 e a 2 são as afirmativas que coadunam com a concepção mediadora de avaliação. 20 valinhos. E a 19 eu vou mandar pelo WhatsApp, porque ela não vai incidir sobre a avaliação em si. Ela vai falar da metodologia dialética.
Sobre a avaliação qualitativa, são verdadeiras as seguintes afirmativas. Afora, olha aí, ó, outro vocabulário que vem pedindo a negativa da questão, né? Então, exceto dentre os aspectos de desenvolvimento da criança, a avaliação deve concentrar atenção nos aspectos cognitivos. Não, eu não posso concentrar apenas nesses aspectos. A avaliação deve ter como referência o aluno, sempre. A avaliação deve ter uma ação também diagnóstica, correta. Não deve ser vista como um procedimento que indique o ponto final de um trabalho. O conhecimento, ele vai, além dele não ter essa terminalidade, eu também não posso olhar para o resultado da avaliação e, desculpa que eu bati no microfone, olhar o resultado da avaliação e pronto, tá acabado, né? Foi ruim e você é ruim, é assim que funciona. Não, mediante aquilo, eu vou fazer com que meu aluno ali, não vou medir esforços para que ele avance e ele aprenda. A avaliação representa um instrumento valioso que oportuniza a redefinição da prática profissional docente. Com certeza, né? Ele vai ajudando ali, ele vai auxiliando as informações que eu vou retirando dessas situações, dessas observações, eu vou aí reelaborando a minha prática docente. Então, a 20, a resposta é a letra A. Então, encerramos aqui o nosso ciclo aí das 20 questões a respeito da avaliação e eu volto daqui a pouco com outra aula sobre novo tema. Um beijo e até lá!